Senhor, pessoal. Ótimo. Jovens, Pai do Senhor, tudo bem? tudo graças a Deus. A Senhor, Senhor, Vamos começar a orar? Vamos começar a orar? Já deu a hora? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por estar mais uma vez na tua presença. Eu entrego, Senhor, este bate-papo nas tuas mãos. Use, Senhor, nossos pastores, que cada jovem possa sair, Senhor, edificado e cheio do teu Espírito Santo. Guia, Senhor, esta noite, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Então, pastores, então vocês estão com a palavra. Vamos começar com o pastor Gilmar, né? amém. A paz a todos mais uma vez. Espero que, um momento tão agradável estar juntos aqui com vocês, partilhando a palavra de Deus. É muito sugestivo o tema, sobre a identidade, e é muito importante que nós possamos, cada dia, nos identificarmos, identificar principalmente como filhos de Deus. E essa identidade, ela não pode ser perdida, ela não pode ser deturpada em momento algum nas nossas vidas. O inimigo, Satanás, ele vai estar querendo sempre, em todos os momentos, tirar essa identidade. Principalmente quando a gente está, os jovens, quando começam na caminhada cristã, o inimigo começa a colocar coisas e a tirar coisas. E é muito importante, jovens, e não só jovens, mas nós também, nós não perdermos a nossa identidade cristã. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, quando ele sai das águas, ouve-se uma voz do céu, em que diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer", ou quem eu me comprazo. "Este é meu filho." Essa foi a voz que saiu dos céus, do próprio Deus. Nesse exato momento, Jesus é levado ao deserto. E quando ele chega no deserto, ele escuta outra voz, a voz de Satanás. E a voz de Satanás diz: "Se tu és filho de Deus, se tu és", já colocando dúvida. Então, o inimigo ele vai querer colocar dúvidas se realmente essa identidade nossa como filhos de Deus. Mas foi tão taxativo essa certeza absoluta que Jesus tinha, como filho de Deus na sua humanidade e como próprio na sua divindade também, que ele manteve-se firme durante 40 dias, durante esse tempo todo, ele realmente manteve essa identidade como filho. Também no Monte da Transfiguração, quando estava lá Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que ouve-se novamente uma voz do céu em que Deus fala: "Este é meu filho amado, em que eu me comprazo, e a ele ouvi." Ou seja, este é meu filho, e a ele ouvi. Então, a nossa identidade como filho, ela não pode ser perdida. Nos últimos tempos, muitas pessoas vão se perdendo. A Bíblia diz que lá em João, que todos aqueles que crerem, que receberem a Jesus, Deus nos dá a autoridade de sermos filhos de Deus. Então, essa é uma identidade maravilhosa. E independente das circunstâncias, do local onde nós estamos, na escola, na rua, no trabalho, onde nós estivermos, jovens, nós temos que manter essa identidade. Só para nós lembrarmos, quando os jovens, aqueles 4 jovens foram levados para a Babilônia, o nome deles foram trocados. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Os nomes deles foram trocados. Chegou lá, Daniel chamou Beltesazar, Ananias, Sadraque, Azarias, Mesaque e depois Abidnego. Então foram trocados os nomes. Foi trocado o local onde eles estavam, costumes, eles não aderiram, mas foram colocados em meio a outros costumes. Eles foram colocados no palácio, mas lá mesmo, neste lugar, mesmo sendo trocado tudo, inclusive até o nome, eles não perderam a identidade. Onde nós estivermos, nós temos que ter a identidade de cristãos, de filhos de Deus. Essa identidade, ela é questionada às vezes, por outras pessoas, ela é questionada pelo local onde nós estamos, mas ela tem que se manter firme. E muitos jovens nessa caminhada vão deixando às vezes se perderem, mas eu creio que nessa noite, nesse momento aqui, nós estamos falando para jovens que realmente têm a sua identidade alicerçada como filhos de Deus, como cristãos, e que nada pode abalar, nenhuma dificuldade, nenhum desafio pode tirar você dessa mentalidade. A identidade que nós temos também como filhos, temos nossos pais terrenos aqui, a identidade de filho, nós nos colocamos na posição de filho, nos colocamos na escola na posição de aluno,
colocamos na igreja como na posição de servo, de crente, de pessoas que servem ao Senhor, e aceitarmos como nós somos. E essa é uma das principais formas de nós criarmos a identidade. É você, jovem, aceitar você da forma como você é no sentido físico, sabendo que as suas características elas podem ser melhoradas. Uma característica que eu falo, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua força, a sua coragem, tudo pode ser melhorado. E uma das coisas muito importantes, jovem, é se concentrar nos seus pontos fortes e buscar cada dia mais melhorar nos seus pontos fracos. Melhorar. E não concentrar nos pontos fracos, mas buscar essa melhoria nos seus pontos fortes, cada dia mais. Ou seja, essa concentração. E isso traz a você uma identidade maravilhosa. Porque tem pessoas aqui, cada um dos jovens que está me ouvindo, é bom em alguma coisa. Isso você pode ter certeza absoluta. Nesse ponto que você é bom, é a sua identidade também. E concentre-se nela e jamais abandone. Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo, lá em Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Quando Paulo vai, de certa forma, exortar Timóteo para que ninguém desprezasse a mocidade. É muito jovem. É muito jovem. As pessoas podem dizer, é muito jovem, não tem talento ainda, não tem experiência, não sabe fazer muitas coisas. Mas aí Timóteo fala, ninguém despreze a tua mocidade. Mas Timóteo vai dizer lá na frente, para o mesmo Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Ou seja, você jovem, você é cheio, carregado de dons, de dádivas do Senhor, e não despreze o dom que há em ti. E quando nós buscamos essa vivência de viver esses dons que Deus nos concede, viver o que nós somos, viver realmente a nossa essência, nós vamos realmente ficar impactados cada vez mais e vamos ter uma identidade bastante alicerçada na pessoa de Cristo. Então, você, jovem, entenda desta forma, a sua identidade como filho de Deus vai encarregar você, vai colocar um alicerce para muitas outras áreas da sua vida e nos colocar nessa posição, né, como filhos de Deus, como co-herdeiros em Cristo, com essa identidade, com essa certeza absoluta. Nós vamos ter forças para galgar novos caminhos, novos horizontes, mesmo sabendo dos desafios que nós temos pela frente, né? A escola, universidade, futuramente o matrimônio, construir uma família, e nós temos sonhos, né? Os jovens aqui, sonhos, desejos, conquistas, enfim, cada um tem um projeto, com certeza, muitos projetos aqui, reunidos aqui nesse momento, muitos sonhos, mas para que isso seja concretizado, sonhos, projetos, seus passos de sucesso, você precisa ter uma identidade e não perdê-la. Identidade em todos os aspectos, principalmente identidade como filho de Deus. A identidade como filho de Deus é o passo crucial, fundamental para carregar as demais outras coisas que virão sobre a sua vida. Foi por isso que Paulo ele exortou muito Timóteo, e também Tito, mas principalmente Timóteo, para que Timóteo fosse na frente, mesmo sendo um jovem, mas que não perdesse a força, a coragem. E Paulo vai dizer a Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de temor, de amor e de moderação. E é muito importante nós mantermos essa essência de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você olhar no seu polegar, não tem um único igual a você. Você é único, é exclusivo. Seu DNA tem semelhanças com algumas pessoas, sim, mas você é único. Então, essa identidade não perca. E quando nós olhamos para dentro de nós, aprendemos a nos respeitar como pessoa, nos respeitar como ser, respeitar como obra divina, respeitar como criação, não só como criatura, nos respeitar como filho, a nossa identidade ela fica muito mais alicerçada e muito mais forte. E este mundo, a sociedade,
precisa de homens, mulheres, jovens aí que estão crescendo aí nessa tua palavra com essa identidade bem alicerçada, bem forte mesmo, tá bem? Então essas são algumas palavras, algum conselho que eu deixo para você, né, para vocês nessa noite. Samuel? Ok, jovens, alguns aí tem alguma pergunta sobre o que prestou atenção no que foi falado? Tem alguma questões? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário ou algum comentário? Eu tenho. Já que ninguém tem, eu tenho. Olha, é assim, identidade, né? A gente sabe que identidade é aquele cartãozinho, vamos aqui exemplificar aqui do Brasil, do lado do Brasil ou aqui mesmo de Portugal, temos a UBI, né? É um documento que identifica quem é você. Vamos supor, você chega num lugar desconhecido, eles pedem a sua identidade, você apresenta um cartão e esse cartão vai dar à pessoa, o órgão que pediu, vai mostrar, vai te dar aquela credencial, vai te dar aquela credibilidade, né, de seriedade, de tratar você como uma pessoa, um indivíduo, né? Aqui, terrenamente falando, pelo exemplo que eu dei aqui, esse cartãozinho aqui representa você, quem é você, diz quem é você. No lado cristão, o que é que nos representa como cristão? Como adquirir essa identidade? O que significa ter identidade cristã? O que prova que eu sou um cristão? Qual é a identidade que eu tenho que ter? É uma pergunta, Samuel? É uma perguntinha. Olha lá, uma perguntona, né? Que eu emendei um monte de pergunta numa só. Exatamente. Como provar, né? Como que normalmente no mundo físico, no mundo material, no mundo secular, para provar que nós temos uma identidade, alguma coisa, temos o crachá, uma identificação, como foi bem dito pelo irmão Samuel. A nível espiritual, a melhor forma da identificação, melhor identificação do cristão é o nosso testemunho de vida, nosso testemunho de ser, a nossa postura, a nossa conduta, como nós nos portamos na escola, como nós nos portamos em vários lugares onde principalmente não existam cristãos. Porque dentro da igreja é fácil. O mais difícil mesmo é lá onde você trabalha. Lá onde você trabalha tem só um exemplo, talvez tem só pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus. Lá na escola, a sua identidade é lá que realmente essa identidade invisível que se torna visível através das suas atitudes, do seu comportamento, do que você fala, do que você responde, da sua reação mediante a algumas ações, a forma como você senta e a medida da conversa que se tem, tudo isso reflete a sua identidade. As pessoas eles vão observar e falar assim, esse rapaz ou essa moça é diferente, ele tem uma identidade diferente. Só por essa razão. Não precisa nem, às vezes, nem falar, eu pertenço a tal igreja, eu faço isso. Não. As pessoas vão ver essa identidade em você. É uma das principais razões essa. O próprio comportamento, né, acaba exemplificando... Exatamente o que a pessoa é. Ok. Passando para o pastor Joel. Bom, primeiramente, a paz do Senhor para todos os jovens, né? Todos que estão aí são jovens. É uma alegria muito grande poder participar com vocês desse bate-papo de um tema muito importante, onde fala sobre identidade. Já foi nos falado aí, né, muitas coisas importantes a respeito de identidade. Uma coisa que eu entendo e que eu sempre tenho comigo, é o motivo de nós sermos criados, né? Quando Deus ele criou os céus, quando Deus criou a terra, e quando Deus foi criar o homem, foi diferente. Deus ele se importou de criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando vocês agora entraram já nesse assunto de comportamento, de identidade, de como diferenciar, qual é a maneira certa de termos uma identidade de Cristo. E é muito importante entender que temos dons, somos dotados de dons, a glória de Deus. Muitos sabem falar, muitos sabem cantar, muitos sabem pregar, mas nós sabemos que realmente a nossa verdadeira identidade e a nossa diferença vai muito no nosso comportamento, vai muito no nosso dia a dia, vai muito naquilo que nós falamos. Eu louvo a Deus porque Deus ele nos escolheu, né, dentre milhões, mais de 7 bilhões de habitantes que existem no mundo. Deus ele nos escolheu.
Deus, ele nos deu uma identidade, Deus, ele nos formou, nos moldou conforme a sua pessoa. O importante de tudo isso, ô Samuel, que eu aprendo juntamente com esse tópico muito importante sobre identidade, e nesse bate-papo, eu me lembro aqui de uma passagem bíblica que eu acredito que todos conhecem. É o momento que Isaac vai passar a sua bênção, né? Já está velho, e ele vai agora abençoar o seu filho, Esaú. Então, ele manda Esaú preparar um guisado do seu pai, e naquele momento a Rebeca fica sabendo e chama Jacó e prepara toda a situação para Jacó ser abençoado. O que eu quero dizer com isso? Jacó, ele quis ser o seu irmão. Jacó, ele quis pegar a identidade de seu irmão. E muitas das vezes nós queremos criar uma identidade, muitas das vezes nós queremos pegar uma imagem, queremos ser alguém que nós não somos. Um pequeno testemunho. Eu, antes de ser cristão, eu quis ser alguém que eu não fui chamado para ser, mas por eu ver as pessoas, por eu conhecer, por eu ver a forma que as pessoas estavam se comportando, Jacó, ele quis ser o seu irmão, né? Ele criou uma identidade falsa. E eu também, em um determinado tempo da minha vida, eu quis ser alguém que eu não fui chamado para ser. E o que a gente vê hoje em dia são muitos jovens, são muitas pessoas tentando criar uma coisa que não é, tentando entrar em um caminho que não foi chamado para ser. E nós temos o privilégio de termos sido escolhidos por Deus, por ter sido escolhido por Deus desde o ventre da nossa mãe, e nós estamos hoje somos pessoas que estamos representando, a igreja representa Deus aqui na Terra. Então hoje nós somos jovens, somos pessoas que temos uma identidade cristã, somos filhos de Deus e devemos nos comportar, devemos moldar o nosso caráter, a nossa vida, conforme a palavra de Deus nos ensina. Sabemos que também não é fácil, nunca foi fácil ser cristão, mas a nossa identidade, ela não pode ser mudada, porque nós somos imagem, somos semelhanças de Cristo. Conforme o pastor Gilmar disse, todos nós temos inúmeros dons, temos inúmeras qualidades, temos também os nossos defeitos, mas devemos procurar fazer e trabalhar naquilo que sabemos fazer de melhor. Samuel. Sim, sim. Algum jovem, o João Marcos aí, ó, tem alguma coisa a dizer que se entende por identidade. Serginho. Vamos João Marcos agora primeiro. Não, por enquanto não tem nada a dizer, não. Só ouvir mesmo, aprender. Identidade cristã, você não... Tá bem. Agatha, Mário, sobre identidade cristã, sobre o tema que a gente está falando, que vocês têm algum parecer? Sobre identidade cristã, acho muito importante nos dias de hoje, porque pouca gente, poucos jovens, é difícil ver, hoje em dia, é difícil ver diferenças do meu ponto de vista. Porque você tá, um exemplo. Eu entendi tudo. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, Agatha, um exemplo aqui. Hoje em dia, com a mídia social, a necessidade de querer mostrar algo, pronto, se tornou um nicho de entretenimento ter um canal no TikTok, no Instagram, então não tem muita diferença. Você quis dizer mais ou menos isso? Hoje em dia é difícil você saber quem é realmente cristão e quem não é, porque está quase tudo parecido, que você nem sabe se aquele influencer mesmo realmente tem identidade de Cristo, é isso? Mais ou menos nessa vertente que você quis falar? O joinha para confirmar. E alguém mais tem mais algum questionamento, algum posicionamento nesse sentido? Fabinho, tem alguma coisa a dizer? Não, só quero ouvir. Bom, então vamos colocar Samuel, aqui. Pode falar, pastor, pode falar. Me permite aqui só fazer mais um comentário bem rápido. É só para lembrar a todos nós que nem sempre o lugar define quem nós somos. Porque tem muitas pessoas também que pensam que por a gente estar em determinado lugar, isso pode afetar o nosso caráter. Mas nós temos base bíblica, né, para ver que Moisés ele foi criado no Egito, Moisés ele comia, bebia, andava com eles, e Moisés era diferente deles. Então, eu ouço dizer que hoje em dia é muito difícil ser cristão. Eu sempre penso comigo que nunca foi fácil, mas hoje, devido a várias ferramentas hoje, há várias formas de distrair as pessoas, principalmente os jovens, mas só que independente do lugar que a gente esteja, seja na escola, seja no nosso trabalho, é possível sim manter a nossa identidade de Cristo. É possível sim nós temos uma identidade de Cristo.
E a identidade também, ela é algo muito importante, não somente por aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas se importam muito com o que os outros vão pensar da gente. Mas só que a gente tem que preocupar primeiro o que Deus está pensando a respeito da minha identidade, da minha pessoa, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, se não me falha a memória, que nós devemos ser aprovados como obreiros, claro, mas devemos ser aprovados primeiros por Deus. Então, a nossa maior preocupação, jovens que estão nos ouvindo, não é nem tanto com o que as pessoas vão pensar de nós, mas sim é o que Deus pensa de nós. Deus ele vai dar testemunho de Jó. Deus ele vai dizer: observastes o meu filho Jó, homem reto, sincero, íntegro, temente, homem que se desvia do mal. Então, eu não estou falando que a gente não tem que deixar de se preocupar com o que as pessoas falam, mas o principal foco é o que Deus pensa ao meu respeito. Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente não vai conseguir, né, satisfazer todo mundo. Sempre vai ter aqueles que vão olhar para a gente e não vai, né, gostar da gente ou da maneira que a gente quer. Mas a nossa identidade cristã, para todos os jovens que estão nos ouvindo, primeira coisa que vocês têm que pensar, se eu estiver errado, o pastor Gilmar também pode me corrigir, é com o que Deus pensa de nós. Quem nos justifica é Deus. Então, o que Deus pensa de você? Qual o testemunho que você tem dado? O que Deus, se Deus hoje olhasse para mim, olhasse para você, e se Deus fosse comentar alguma coisa de você, jovem, hoje, o que Deus falaria de você? Então, é muito importante nós mantermos a nossa identidade, porque nós, uma vez que aceitamos a Jesus, nós carregamos uma responsabilidade de ser testemunha de Cristo aqui nessa terra. Eu falo, pastor? Não, pode. Eu ia só completar, porque justamente nós não podemos, os jovens, né? Vocês não podemos viver enclausurados, nós não podemos viver numa redoma, numa bolha. Nós vivemos no mundo, só que nós vivemos no mundo, mas nós não somos contaminados pelo mundo. Então, a nossa identidade justamente é para isso mesmo, é para que esse mundo não venha nos contaminar. Vou dar um exemplo muito básico, né? O navio ele é feito para andar sobre o mar, mas o navio ele anda sobre o mar, mas a água não entra no navio, porque se entrar água no navio, o navio afunda. Então, o navio está no mar, mas ele não afunda com o mar. Então, nós estamos no mundo, mas nós não afundamos com o mundo. Nós somos identidade, a identidade nossa justamente é isso. Então, falando da Águia, ela falou uma coisa muito positiva e realmente tem uma certa dificuldade mesmo, mas ao mesmo tempo é mais fácil, eu acredito que sim, talvez, existem muitas ofertas, muitas coisas boas neste mundo, mas antigamente o cristão enfrentava reis, enfrentava os leões, enfrentava a arena, enfrentava tudo só para não perder a identidade. Só para os irmãos terem uma noção, todas as vezes que ia um Marte cristão, ele ia para a fogueira, ou ia ser jogado na arena para ser devorado pelos leões, a pergunta que o governador ou o imperador fazia é: olha, dá tempo ainda, você quer negar a Jesus, quer perder essa identidade? E eles diziam que não, eles preferiam morrer na arena, morrer queimado, do que perder a identidade de Cristo. Então, quando nós temos que realmente, a igreja, ela sai por esse mundo afora para justamente mostrar a sua identidade. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, esse lugar não pode ser maior ou maior influenciador do que a identidade que existe em mim, que foi colocada por Deus através do Espírito Santo. Então, essa identidade aqui é maior do que qualquer ação que o mundo possa vir contra mim. Então, é mais ou menos assim que nós temos uma certeza, uma inteireza no nosso coração, que a nossa identidade é superior a qualquer outra coisa que o mundo possa ter. Legal, legal. E, olha, e alguns jovens, Serginho, tem algo parecido para falar, Serginho? Não. Mesmo? Os jovens não querem falar. Ah, então, vocês não querem falar hoje por quê? Tá com vergonha? Os pastores são legais.
A gente é feio, mas fala por mim, é claro, né? Mas, Eu também. Não, Eu também falo por mim que eu sou feio, mas de fora para de o que eles fora estão só, falando, exterior, né? o que eles não estão falando já é a conclusão toda, mano. Verdade. Mas vocês estão O que o entendendo, pastor então, tá vai lá, vou fazer falando é uma a pergunta conclusão. básica para vocês aqui. Vocês estão entendendo tudo da melhor forma que os dois pastores estão falando? Vocês concordam com Já, isso? concordo. Morou. Morou, verdade. Galera, um exemplo bacana também que o pastor deu é do barco, né? Sobre o mar. Mas também pode dar esse exemplo do submarino também, né? Submerso, mesmo assim, a água não entra dentro dele. Não importa o estágio do mundo onde você está, mais dentro da contaminação, mas você não pode deixar a água entrar dentro, né? Não pode deixar a contaminação entrar dentro. Não afunda. Senão, o marido, tanto o barco, entrou água, acabou. Afundou. é verdade. E hoje em dia é muito complicado porque os jovens têm muitas amizades, né, fora da igreja. E acaba... O jovem se comporta muito como uma esponja, né? Então, eu vejo até... Eu vou falar, agora não, porque minhas filhas estão em casa, mas toda vez que minhas filhas começam a estudar, que são crianças, né? Imagina agora a juventude. Elas vai para a escola de uma maneira e volta completamente diferente. Porque o que está ao redor vai contaminando a mente delas. E aqui em casa, se não for a palavra, não for o conselho do pai, no conselho da mãe, e enchendo a Bíblia, a mente delas de Bíblia, de Jesus, elas vão ser contaminadas e vão crescer nesse veneno, né? E para não ser contaminada, é o que o pastor falou, andar diante de Deus, né? Exato. É como se Jesus, ele... Não, eu falo assim, porque nós chegamos nós jovens, né? Os jovens aí vão chegar numa fase etária que eles não vão voltar a ser criança mais dependente dos pais. Estão chegando na faixa etária nessa fase de independência, né? No caso, vai sair fora da casa dos pais, vai ter sua vida, vai tocar seu barco. E aí é preciso ter aquele cuidado, porque se você não for formado corretamente, se você for realmente só essa esponja e só absorveu coisas não boas, não cristãs, isso acaba formando sua identidade e destruindo a identidade cristã. Vai lá, colocar bem certo assim, né? Destruindo aquela identidade de Cristo, aquela identidade cristã que nós buscamos todos os dias, todo instante. Sabe que quando eu trabalhava no hotel, e eu não cheguei a falar que eu era cristã, não precisei falar que eu era cristã. E eu tinha duas colegas que, meu Deus, ela realmente era pedra de tropeço na minha vida. Elas perturbavam a minha vida. Então, a maneira que eu falava, elas criticavam. A maneira que as músicas que eu cantava muito, Sangue de Jesus Tem Poder, para eu conseguir manter o trabalho. E eu cantava direto. E elas criticavam, elas riam da minha cara, zombavam, falavam mal da minha igreja, falavam mal do dízimo. Eles gostam, né? Falam muito mal disso. E eu não questionava. Então, através da minha vida, eu não falava nada. Através da minha vida, do meu comportamento, eu acabei conquistando elas. E hoje, elas me ligam desabafando, pedindo conselho. Por quê? Porque eu não fui igual a elas, né? Fui diferente. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas isso é a identidade que o Senhor me deu. Se Deus me deu para mim, pode dar para todos, né? Amém. É isso. Quem é que define a identidade nossa, pastores? Nos seus entendimentos? A sociedade, aquele amiguinho, aquela amiguinha, ou nossos pais, nosso pai, nossa mãe, que define como eu devo ser? Ou vocês têm um outro entendimento? Deus? Quem que define a nossa identidade cristã? Pastor Joel? Pastor Gilmar, fica à vontade, pastor Gilmar. Deus, ele tem o papel fundamental, porque, como foi dito, né, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Só que Deus não nos obriga, né, na sua infinita justiça e também na sua infinita sabedoria, ele não obriga ninguém a segui-lo e ninguém a ter a identidade dele. Mas ele, lá em Timóteo, no capítulo 2, verso 4, diz que importa para Deus, ou seja, é importante para Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, para que todos venham se aproximar dele e tenham uma identidade com ele. Então, é importante para Deus, mas mesmo pessoas que nasceram no berço evangélico, se ela realmente não querer de si própria ter essa identidade, mesmo que os pais
façam de tudo. Infelizmente, há muitos, né? Muitos que sim, que conseguem, mas a gente sabe que um ou outro pode não definir. Então, os pais, eles têm uma participação, mas não definem. A igreja também, ela tem a sua participação, mas não define. A sociedade, ninguém. A pessoa ela própria escolhe ter uma identidade divina, ela própria escolhe ter esse compromisso com Deus. Automaticamente, se a pessoa escolhe, aí o Espírito Santo vai ajudá-la a concretizar essa vontade dela. Ou seja, eu decido ter uma identidade cristã. E quando essa pessoa tem essa decisão, né, na sua consciência, aí automaticamente ela permite que Deus, através do Espírito Santo, molde essa pessoa. Aí a sociedade não vai ter poder, o mundo não vai ter poder, as forças do inimigo não vai ter poder, porque ela escolheu. Então, a principal pessoa é nós próprios. Nós próprios é que decidimos e que definimos isso. Aí Deus, como já quer que nós estejamos, porque eu já disse, Ele importa conosco, então, aí sim, aí é uma junção maravilhosa, você e Deus. Isso é uma opinião, tá bom? Não, mas eu acredito. É absoluta, né? Pela minha opinião. Amém. E o pastor Joel, o que tem para colocar sobre isso? Eu acredito que a criação também, né, ajuda muito para definir quem você é, quais vão ser as escolhas que a gente vai fazer quando a gente atingir uma certa idade. Mas eu concordo plenamente com o pastor Gilmar, somos nós que definimos, né, quem nós somos, o que nós queremos ser. E o mais lindo de Deus é o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Você define quem você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Nós temos uma base bíblica para dizer que nós somos mais do que vencedores. Então, nós definimos quem nós somos, nós definimos o nosso caráter, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos adorando ao Senhor de livre e espontânea vontade. E sobre o que eu falei no começo, a respeito do lugar, não mudar o nosso caráter, mas nós temos que tomar cuidado, porque a esposa do Diácono Samuel me falou aqui o nome dela agora. Leila. Isso, falou a respeito de a gente estar num lugar, as filhas delas, por exemplo, vão para a escola e chegam com a mente diferente. E se a gente não alimentar a palavra de Deus, se a gente não alimentar, trazer algo da parte de Deus, né, para as nossas vidas, isso pode afetar muito. O ambiente pode afetar, sim, mas isso não é uma regra. O ambiente não muda quem eu sou, mas isso pode ajudar a contaminar a minha mente. Então, quem define que você é? Eu, na minha opinião, é você. Você que vai definir o que você é, o que você quer para a sua vida. É o poder de escolha que está na mão de cada um de nós. E hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo, ainda de Deus, para nos ajudar a conseguir aquilo que nós queremos. Amém. Olha, eu tenho uma outra. Olha, o João está passando ali atrás, ó, João Pedro. Fala, João, tudo bem? Aí eu tenho uma colocaçãozinha aqui, é assim, eu estou vendo aqui a Ágata tem a semelhança do pai e uma mistura do pai e da mãe dela. A Leila tem uma mistura da mãe, do pai dela. Se você olhar, quem conhece meu pai vai falar assim, pô, Samuel parece o pai dele. O João Marcos, todos os filhos têm um traço, né? Uma semelhança do pai, uma mistura do pai e da mãe. Eu não conheço a mãe do Mário, mas mais ou menos pela foto dá uma cópiazinha entre a mãe e o pai do Mário, assim. Então, o Robinho é quase a cópia do pai dele. Então, a aparência também, vocês não acham assim que olhando por esse exemplo que eu dei aqui, vocês não acham que a identidade, a característica, a identidade do pai também nos identifica, não é a nossa identidade também, olhando sem documento, sem aquela crachazinho, sem aquela tarjetazinha, sem aquele cartão do BI, sem a identidade do Brasil? Você não acha que também que nós, como cristão, deveríamos, no caso de fato, ser parecido com o nosso pai criador, que a imagem do pai nos definiria quem nós somos? Claro, mediante a nossa decisão de escolha, né? A tomada de decisão é nossa. Mas vocês, o que vocês têm a dizer mais ou menos sobre isso? Depende da convivência. Você acha que a convivência pode apagar a imagem de Cristo na vida da pessoa, Robinho? Claro, Tom. Tem pessoas que não têm convivência com Deus.
Ela não vai ser, por exemplo, a mesma coisa de um pai. Eu conheço várias pessoas que são parecidas com o pai, pai, né? Eu falo pai mesmo. E não tem nada a ver, tipo assim, a identidade não. Você fala que não é filho daquela pessoa. Mesma coisa quem não anda com Deus ou quem não procura Deus. Todo mundo é filho de Deus, certo? O mundo todo é filho de Deus, mas muitos não buscam. Então eu acredito que, tá a ver? Agora igual quem busca e quer ser semelhante, quer isso, acaba, né, tendo a identidade e tudo mais. É o que eu sempre falo, igual eu tive uma conversa com os amigos meus no jantar, é o que eu sempre falo, tipo, eu no meu trabalho, eu nunca cheguei para ninguém e falei que eu sou crente, tá vendo? Mas nunca escondi isso de ninguém. Mas dois amigos meus que trabalham comigo perguntou qual igreja que eu ia. Que queriam ir na igreja. Aí chegou a pandemia, não puderam ir. Então, eu falei do culto dos jovens e tudo mais. Mas eu nunca cheguei para eles e falei, olha, bora ir na igreja? Bora isso? Eu nunca cheguei, tá? Eu nunca invadi esse espaço deles. Então, eu acredito que a nossa identidade, quem me conhece desde pequeno sabe que eu da escola era de um jeito, na igreja eu era do mesmo jeito. Então, tipo assim, o jeito que eu aprontava lá fora, eu aprontava dentro da igreja. A minha identidade sempre foi daquela, porque os meus pais sempre me ensinaram a ser assim em todo lado, entendeu? Eu nunca fui de esconder nada a ninguém, então, tipo assim, eu acredito que nós, pronto, é o que eu falei, não tem nada para falar que o pastor Gilmar, o pastor Joel. o Seguindo pastor Joel seguindo o raciocínio do sempre... Robinho, desculpa lá, Robinho. Segundo o seu raciocínio, você pode concluir aí, mas segundo o seu raciocínio, quer dizer, se você e seu pai, um exemplo aí, quanto mais você andar com teu pai Mais e parecido. trabalhar com teu pai, mais parecido, identificado com ele você será, é isso? Sim. Bacana. Quer dizer, consecutivamente, quanto mais andarmos com Deus, o nosso Pai Celestial, quanto mais conhecermos Deus, né, mais parecido com ele seremos. Bacana raciocínio. E vocês, pastores, o que tem a dizer sobre isso? Concordam? Discordam? Concordo plenamente com o Robinho. Quanto mais nós andamos com as pessoas, né? Ou seja, eu ando com meu pai, eu observo tudo do meu pai, automaticamente eu vou criar a semelhança, a identidade dele. É o que ele disse, né? Se a pessoa anda com Deus, está sempre com Deus, e está firme ali com Deus, vai criar também essa identidade, vai criar. Então, é muito importante esse relacionamento. Por isso que é fundamental essa comunhão com Deus, essa comunhão, esse relacionamento com Ele, com a palavra dele. Isso reflete muito em todo o seu ser. E, como o Robinho disse, ele nem chamou as pessoas para a igreja, as pessoas nem sabiam, mas só de vê-lo, só de saber, olha, esse jovem tem uma certa diferença e eu quero conhecer, né? Conhecer esse Deus, ou então conhecer o local onde que ele frequenta, porque ele é diferente. Então, essa identidade é muito fundamental para os jovens. E, com certeza, nós, quanto mais estamos próximos, mais parecidos nos tornamos, né? Então, por isso que é importante a gente ter a nossa consciência de os exemplos que nós seguimos, quem que é o nosso farol, quem que é o nosso foco, né? Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo, ou seja, o meu alvo. Então, a minha identidade com ele é fundamental. É verdade. O que o Robinho falou aí é muito interessante e eu acho também que não tem sensação melhor do que a gente chegar em um determinado lugar e não expressar com palavras, né? Eu sou cristão, eu sou um pastor. Não, não. As próprias pessoas vê através das nossas atitudes, né? E realmente fala, você é diferente. Isso é muito interessante. Eu só queria complementar algo aqui, Samuel, que é lindo, que eu amo, que Jesus, tudo que Jesus deixou escrito para fazer, tudo aquilo que Jesus pediu, perdão aqui, tudo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, Jesus ele deixou o exemplo, né? Jesus ele pediu para a gente orar, Jesus ele pediu para a gente vigiar, Jesus ele pediu para a gente jejuar. Então, assim, para que nós tenhamos e sejamos parecidos com o nosso Pai, tendo essa identidade, sendo parecido com o Pai, eu acho lindo, porque tudo que Jesus pediu e tudo que Jesus nos ensinou para que nós sejamos parecidos com o Pai, com Deus, Jesus ele fez aqui nessa terra. Então, assim, é muito interessante esse aspecto de nós nos comportarmos e de nós sermos
parecidos com o Pai. Como que nós vamos ser parecidos com o Pai? É andando com Ele, é fazendo a vontade dEle, é agradando a Ele, é sabendo nos comportar aonde nós estamos. Bacana, bacana a colocação. Isso é verdade. Uma coisa bacana, né? Ele, como homem, provou para nós que tudo que ele estava pedindo através de palavras, exemplificando, trazendo o reino, era possível como homem. Sim, Né? sim. Tudo igual o senhor falou aí mesmo, oração, jejum, tudo que nós devemos hoje fazer, Jesus Cristo provou que como homem é possível fazer. Isso é muito bacana, um grande ensinamento para nós. Jovens, alguma colocação nessa parte? João Marcos agora já tem algo formado? O que te define, João Marcos? O que te define como cristão? Vai lá, já que não tem, eu vou fazer uma pergunta para você agora. O que hoje te define assim? O que o mundo vê em você e te define como cristão? O que me define como cristão é não só a mim, como todos é o Espírito Santo, né? Primeiramente. Define a gente como cristão e que muda a nossa maneira de ser, de agir, nossa identidade, né? As informações, a nossa personalidade, a maneira de sermos com o próximo. Até com nós mesmos também, e com Deus é o Espírito Santo. Sim, sim. Serginho, e você, Serginho? No seu nicho aí de trabalho, no seu núcleo de trabalho, o que te define como cristão? As atitudes que eu tomo no dia a dia, porque querendo ou não, também, é que nem eu tava comentando com um cara que eu tava cortando hoje, que querendo ou não, a gente ali eu cortando cabelo, querendo ou não, também sou um psicólogo, entendeu? Igual, tipo assim, já peguei pessoas que queriam se suicidar e acabaram por desistir só por estar cortando cabelo, entendeu? Mudou a autoestima da pessoa. E ao eu mostrar, tipo, falar sobre Deus pra pessoa, e a pessoa acabou por desistir, entendeu? A pessoa, ela falando comigo, ela se abriu, falou que tinha dinheiro, ela disse que ia, tipo, no shopping gastava 10 mil por dia, e ela não sentia felicidade, ela tinha dinheiro, tinha tudo, mas faltava alguma coisa pra ela. E ela tava, tipo, à beira mesmo de se suicidar, ela disse que já não aguentava mais a pessoa. Meu Deus. E você, Amém. Gabriel? Gabriel do André João, o que te define como cristão, Gabriel? Então, cara, falar a verdade, não sei. Eu não mostro ser um cristão. E você acha que você está certo, Gabriel? Não, certo, eu não tô. Mas você quer mostrar que Eu- você é um cristão? Olha, a pergunta da Leila Olha, ficou boa, hein? Hã? olha, Porque assim, nós só conseguimos mostrar a nossa identidade se a gente quiser também, né? Identidade de Cristo, você quer mostrar? o que eu já conversei com a irmã com o Samuel, eu desisto. Eu tento não desistir, mas vai. Eu já falei com os irmãos e ó, é isso. O que os pastores Um, falam? um conselho para esse jovem que está pensando em desistir, assim, de ter esse contato com Deus. Não desistir, perdeu as esperanças, digamos assim. Exato. Ok. Gabriel, normalmente, se nós fôssemos olhar só no mundo natural, nós, às vezes, temos razões mesmo para desistir, decepções, desilusões, com famílias, com amigos, enfim, de uma forma geral, com trabalho, com escola. No mundo natural, nós temos, se você olhar para o mundo natural hoje, talvez você, né, principalmente você agora, nós temos podemos ter razões para desistir. Ou então para que ser cristão? Ou então, para que isso? Dentro de um mundo natural, olhando de uma forma natural. Mas quando você olha para o mundo espiritual, aí você lembra, Jesus te ama. Aí Jesus, ele te ama de tal forma que ele vem até você, ele se apresenta, ele morre na cruz, ele ressuscita, ele vai ao céu, manda o Espírito Santo para habitar dentro de você. Ele fala para os discípulos, vou preparar um lugar para você estar, porque onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a preocupação de Cristo em todos os momentos. E ele fala, eu não vos abandonarei e não vos desampararei. Então, quando nós olhamos para o mundo espiritual, para a força espiritual da nossa vida, nós não temos razão nenhuma para desistir. Jesus nunca vai abandonar você e nunca vai decepcionar. O problema é que a gente, às vezes, coloca muita expectativa, muita esperança em outras situações, e nós temos que ter isso aqui.
Não tem coisa mais prazerosa do que você saber que você é templo do Espírito Santo. Por mais que há coisas mundanas, coisas do mundo que te dá prazer momentâneo, mas tudo é temporal. Acaba aqui. O mais importante é quando nós finalizarmos, quando nós estivermos no final de tudo, nós sabermos, eu perseverei, eu não desisti. O mais importante vai ser isso. O mais importante de tudo da nossa vida é quando nós chegarmos naquele último suspiro e nós sabermos, na nossa convicção, eu não desisti. Ou seja, nada nessa terra me separou do amor de Cristo. Paulo vai dizer que nada pode separar, nem a morte. Por quê, pastor? Porque se você morrer em Cristo, você vai para perto dele. Então, nem a morte separa desse amor. Então, nada pode separar. Então, vamos, tira os olhos um pouco, Gabriel, desse plano material. Tira os olhos um pouco do que o homem faz. Olha mesmo para o que Deus fez, o que Jesus fez por você. Isso não tem preço. É um preço imensurável. É um amor indizível. E o amor é tão grande, que nem palavras teve no sentido figurado humano. Ele diz que é um amor de tal maneira. Então, persevera um pouco mais, ou seja, lute um pouco mais. Você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você pensa. Então, persevere um pouco mais. Olhe para os céus, levanta de manhã e fala, não, eu vou persistir, eu vou levantar de novo com mais ânimo. Aí vem o Satanás, vem o inimigo, vem as trevas, vem tudo contra você e fala assim, não, mas eu vou persistir um pouco mais. Porque esse amor, ele me constrange todos os dias, porque quando você levanta, você pensa, é mais uma oportunidade que Deus me está dando para me perseverar nele. Então, persevere um pouco mais. E não olhe para a circunstância e para este mundo. Não olhe só para isso. Olhe para o que os seus olhos não viram. Porque o que nós vemos é temporal. O que nós não vemos é eterno. E o que é eterno é que prevalece na minha e na sua vida. Não que sejamos melhores, mas é o que prevalece. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Aleluia. Pastor Joel? Então, se você me permite, eu quero, antes de dar um conselho para o nosso irmão Gabriel, um conselho bíblico, claro, é de dizer que eu já contei isso na igreja sede, aqui também onde estou pastoreando. Eu fui um filho pródigo. Eu fui criado no berço evangélico, mas só que com meus 15 anos de idade eu quis ir para o mundo, eu quis conhecer. Eu achava que o ser cristão, como se diz, é muita proibição, a gente não pode quase nada, e aquilo ficava na minha cabeça e eu queria, como se diz o mundo, queria ser livre. E até que, se eu falar que o pecado é ruim, eu seria hipócrita aqui. Eu seria, negligente de dizer que se o pecado realmente fosse ruim, eu estaria mentindo se eu falasse isso. Mas o pecado, ele tira a nossa identidade cristã, ele nos afasta de Deus e ele nos traz consequências terríveis, terríveis, terríveis. O conselho que eu tenho que dar para você, Gabriel, eu provei dos dois lados da moeda. Quando a gente fala que a gente desiste, no ponto que você chegou de falar que eu desisto, eu não consigo, eu digo para você que quando você realmente provar o amor de Deus, quando você realmente provar a presença do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que esse vazio, ou talvez essa vontade de querer conhecer outras coisas, de fazer outras coisas, vai ser preenchida através da pessoa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não desista, não para. Eu digo que igreja não é lugar de santo. Talvez você pode pensar, mas eu erro tanto, eu faço isso, mas igreja não é lugar de santo. Igreja é lugar de pecador arrependido que reconhece Jesus como seu advogado e como seu salvador. Então, todos nós somos falhos, todos nós erramos. Mas uma palavra eu deixo para você, não desiste. O mundo pode ser dos espertos, mas o céu é dos escolhidos e Deus te escolheu, Deus tem uma obra na sua vida, através de tudo que você já viveu, que você está vivendo, isso aí vai servir de testemunho para que muitos jovens
entregam a sua vida ao Senhor. Faça isso, pensa nisso. Deus não chama ninguém para ser perfeito na sua obra. Nós não vamos conseguir ser perfeitos. É claro que nós vamos ser moldados, vamos ter a nossa identidade e vamos deixar de fazer as velhas práticas. Mas a palavra desistir é uma palavra que ela não pode existir no nosso dicionário, jovem. Não desista. Se errou hoje, se caiu hoje, levanta a cabeça. Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso advogado e Ele que nos garante a vitória, Ele que segura nas nossas mãos. Mas desistir, jamais, porque você é um escolhido, Gabriel. Não faça isso, não. Deus tem obra na sua vida. Ok. Só para concluir, Gabriel, é uma prova que você não desistiu. Você acha que desistiu, mas eu vou te dar aqui uma razão que prova que você não desistiu. Primeiro, você está participando desta conferência. Primeiro ponto. Ou seja, um jovem que desiste não participa. Ele nem estaria aqui, você nem estaria aqui. Então, primeiro ponto que você não desistiu é essa. A segunda razão é que o Espírito Santo ele não desiste das pessoas. O Espírito Santo, ele não desiste, ele está o tempo todo. Então, duas coisas aqui para você. Primeiro, que você não desistiu, você acha que desistiu. Uma coisa que você pode estar confundindo é você está sem força às vezes. Força para perseverar contra todas as hostes, contra todas as coisas ruins, maléficas, as trevas, o pecado, tudo. Então, mas você não desistiu. Então, é uma palavra que eu tenho para você nessa noite, é que o Espírito de Deus, ele vai te capacitar muito mais, para você ganhar muito mais força e você perseverar contra tudo que te proíbe ou te afasta dessa comunhão que no seu íntimo, lá no seu coração, você quer ter com Deus. Por mais que você fale, não, mas se você quer. E por isso que você está aqui, porque você não desistiu. Você acha que desistiu, mas você não desistiu ainda. E é só isso. Deus abençoe você. Bem, linda palavra, lindo ensinamento. Agora eu vou pedir um pedido especial para os dois pastores, um após o outro também. Então eu quero que o pastor... Fala. Joel faz um período de oração para os nossos jovens, exclusivo também para o Gabriel, e posteriormente o pastor Gilmar, igualmente, de igual forma. Leila? Não, eu ia falar que Deus, ele sabe como... a palavra sumiu. Mas Deus, ele escolhe as pessoas certas na hora certa, no momento certo, para falar com cada um, né? Verdade. E eu creio que Deus usou os pastores para falar com Gabriel. Foi especial. Eu acredito que essa visita de vocês hoje nesse espaço aqui foi para um propósito divino. Deus sabe de todas as coisas. Eu e Leila não sabemos, mas Deus sabe. Sabe. E Deus, ele uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Com certeza. E o Gabriel, eu já falei para ele vai lembrar. Ele é escolhido de Deus. E através da vida dele, foi o que o pastor falou. Através da vida dele, muitos jovens vão chegar diante de Deus. Ele será um missionário. Ele falou que vai ser missionário e eu creio que ele será um missionário. Nós falamos uma coisa para ele. Esse jeito louco dele ser maluco, né? Ele consegue chegar num lugar onde eu e talvez os pastores não chegam através da amizade. E Deus quer usar essas qualidades dele, essas características dele, para ganhar alma nesses lugares, entendeu? Já falamos isso para ele, e Deus tem um trabalhar muito forte na vida desse rapaz. Jamais, eu e Leila, jamais pensamos em desistir dele, e nunca iremos desistir de você, Gabriel. Você é muito especial para Cristo, e principalmente para mim e para nós, né, Leila? É verdade. Fala, pastor João. Só mais uma coisa que eu queria falar para o Samuel, só complementando o que vocês falaram aí. Seja quem você é. Samuel, não, Gabriel, desculpa. Gabriel, seja você. Quem vai te mudar não é o seu líder, não é o pastor, não é os jovens. Seja você. É o que o Samuel disse, você tem esse jeito seu. Seja você, meu amigo. Deus usa cada um de uma forma. E outra coisa, se Deus vai te colocar, o Espírito Santo de Deus vai te colocar da maneira que Ele quer. Eu não estou falando que a maneira que você está é certa. Não estou falando isso. Mas eu estou falando... Vinde a Deus como estás, seja você. Deixa que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida. Samuel, outra coisa que eu se você permitir, queria só aqui, em poucas palavras, eu acredito que a maioria que estão aí são todos brasileiros, né? Sim. São Não. Não, o Paul é quase brasileiro. É quase brasileiro. O Paul já é brasileiro. Pela convivência, eu considero ele brasileiro do Mato Grosso do Sul. Não sei se ele concorda. Não sei se ele concorda, né? Não sei se ele concorda. Eu estou falando isso
porque o primeiro dia que eu cheguei na igreja, que eu fui conversar com o seu pai, com o pastor Milton, eu falei a respeito da minha vida para o seu pai, e ele me aconselhou eu contei a minha vida para o seu pai com detalhes e que tudo que eu vivi. E ele me aconselhou a não falar isso em cima de um púlpito, mas como a gente está aqui em um bate-papo, assim, eu queria deixar uma mensagem para os jovens, talvez aqui em Portugal seja, claro, totalmente diferente do Brasil, mas uma coisa que me levou a conhecer o mundo foi a curiosidade de querer saber como que é. Será que é isso mesmo que as pessoas falam? Então, talvez isso fica na cabeça dos jovens. E eu conheci bebida, eu conheci drogas, e assim, eu vivi num mundo que eu entrei por curiosidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, jovens, com a curiosidade. Eu vou experimentar isso, ou eu vou fazer isso. E só para me finalizar a minha fala, no começo eu estava nervoso, agora eu já me soltei. Que bom! Mas é assim, para falar para o Gabriel também. Então, devido a esse testemunho que eu tenho, que eu já fui um ex-usuário de droga, um ex-alcoólatra e tudo, lá no Brasil, eu ganhei muitas almas para Jesus, pregando em casa de recuperação, para pessoas que estavam se tratando de drogas. É o que o Samuel falou, que é muito interessante. Talvez o que Deus vai fazer na sua vida, outras pessoas não têm coragem. Eu já subi na boca de fumo com um traficante armado para me evangelizar. Eu acredito que muitos crentes não teriam coragem. Não estou falando isso para falar que eu sou maior e melhor. Eu estou falando assim, devido ao que você... Não estou falando que você está envolvido com isso, mas devido ao seu jeito, você vai ter coragem de chegar em certos lugares e tomar atitudes que talvez muitas pessoas não têm. Então, eu acredito que tudo que a gente vive é um aprendizado, é um processo que lá na frente vai ser de grande valia. Uma ferramenta usada por Deus. E o processo não é fácil. Onde o pastor Gilmar está e onde o pastor Joel está, para chegar onde vocês chegaram, teve desafios, né? Sim. Teve pedras que vocês teve, montanhas para escalar, né? Uma coisa importante. E choraram, sofreram. O pastor Gilmar, eu acho que o Joel não conheço, mas o pastor Gilmar foi mesmo na transição, quando ele estava chegando no meio evangélico, eu estava chegando em quarteira. Eles tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, né? Que fez a total diferença na vida deles. Eles entenderam realmente quem era Cristo na vida dele, a importância, e transformou a vida. Gabriel, muitas das vezes, está faltando só esse pequeno detalhe para Deus transformar a vida dele e usá-lo poderosamente, para ele ter entendimento de realmente quem é Cristo. Gabriel é um jovem cristão, de lar cristão, berço cristão, né? Então, o Gabriel, ele entende, conhece a palavra. O que falta mesmo para o Gabriel é só mesmo esse encontro aí, aquele encontrozinho transformador que Paulo teve, né? Na época de Saulo. Mas, pastor Joel, por favor, agora... É de grande importância o que vocês disseram aí, que jamais vão desistir deles, porque jamais. Eu já cheguei ao ponto de ouvir de dentro da minha casa, da minha família, claro, também devido à situação e o calor do momento, de dizer que já não acreditava mais em mim, que eu não tinha mais jeito, mas sempre tive pessoas que estavam orando por mim, que acreditavam em mim. Uma delas foi a minha esposa, que a gente já está aí há 10 anos juntos, então ela me ajudou bastante nesse processo. Então, quando tem alguém que acredita na gente, Samuel, isso lá no fundo dá uma força para a gente vencer na vida. Então, vocês estão de parabéns, vocês como líderes, os demais jovens que também ouviram isso, ajuda com oração. Às vezes a pessoa não precisa nem de palavras, sim, só de um abraço às vezes fala mais do que tudo. Que 1000 palavras, é verdade. Então vai lá para não tomar muito tempo de vocês também. Eu peço que o pastor Joel inicie esse período de oração e depois, posteriormente, o pastor Gilmar, tá bem? Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, eu quero agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade, Senhor, ó Deus, por através desse meio de comunicação, Pai, aprender e falar mais do Senhor. Deus, eu quero apresentar ao Senhor a cada jovem, Senhor, a cada participante dessa live. Senhor Deus, Pai, que o Senhor abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos manter a nossa identidade no Senhor, que nós não possamos, meu Pai, em momento nenhum, Deus, Pai, trocar, Deus, deixar de lado aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que foi o Teu Espírito Santo. Deus, abençoa a juventude, abençoa, meu Pai, proteja cada um. Deus, dá força ao Gabriel, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Eu creio que o Senhor vai usar esse jovem poderosamente
assim também como os demais, para a glória do teu santo nome. Eu oro abençoando a cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por este momento. Quero agradecer, Senhor Deus, por esse tão sublime, Senhor, momento que foi proporcionado por Ti. Quero agradecer pela vida do Samuel, da Leila, esse casal maravilhoso, meu Pai, que o Senhor colocou na liderança desses jovens. Eu quero agradecer por cada um, pelo Mário, pela Ágata, pelo Gabriel, pelo João, pelo Robson, pelo Serginho, pelo Paul, por todos que estão participando dessa live, desse momento, Senhor. Abençoa aqueles demais que não puderam participar por alguma razão, que o Seu Espírito Santo venha encontrar, venha abraçá-los, Pai amado, de uma forma tão específica, meu Pai, para que eles não venham perder essa identidade contigo, perder essa essência divina através do Teu Espírito Santo, que venha colocar cada vez mais. Deus, eu te peço que desperta os dons, os talentos, a capacitação de cada jovem, meu Deus, em nome de Jesus, na área profissional, na área secular, Pai, na área administrativa, na área da igreja, Senhor, nos dons espirituais. Distribua dons para essa juventude, meu Pai, em nome de Jesus. Fortalece com teu Espírito, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, por todos eles, Pai. Te peço também, em especial, por todos eles, pelo Gabriel, Senhor. Que o Senhor venha tocar de uma forma específica o coração dele, meu Pai. Em nome de Jesus, tu sonda, tu prescruta, tu entende, tu conheces, Senhor. E neste momento eu te peço, meu Pai, através do teu Espírito Santo, visita, toca, revela-te, Pai, em nome de Jesus, o teu filho. Ele já conhece a ti, mas em nome de Jesus, que venha ter um encontro específico, especial com a tua grandeza, com o teu amor, com a tua soberania, com a tua graça que é manifestada todos os dias na vida dele. E em nome de Jesus, guarda este grupo e cresça cada vez mais, Senhor Deus, em unidade, em união, em comunhão, e que possa agregar cada vez mais jovens a este grupo, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem reservado ainda para essa juventude. Eu creio que grandes coisas ainda estão por vir para acontecer com esses jovens. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, guarda-os, protege-os em todos os lugares, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, pastores. Olha, foi um prazerzaço ter os senhores aqui. Vossa Senhoria. Pode falar você mesmo, eu só me sinto velho. Pastor Gilmar, meu grande amigo de longa data aí, ó. Prazerzaço. Pastor Joel, foi um prazer muito ter vocês aqui. Todos os jovens que estiveram aqui presentes, foi um prazer ter vocês, tá bem? Então, até mais e Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Tchau, tchau.